Oi, crianças! Então, hoje mais uma aula de ensino religioso e vamos continuar nossa viagem. Então, semana passada viajamos e fomos até o Monte Sinai. Hoje, na aula de hoje, vamos viajar para mais um monte. Mas antes de eu dizer qual é o nome, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, somos gratos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem cuidado de nós e não deixado faltar nada. Obrigada, Deus, pelo pão de cada dia. Obrigada pela vida de cada criança que está assistindo essa aula. Que o Senhor os abençoe, que a tua palavra, Deus, possa penetrar no coraçãozinho de cada uma delas. Deus, vem estar perdoando os nossos pecados. Nos proteja, Deus, desse vírus mal e de todos os perigos que assolam o nosso mundo. Assim te pedimos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, e já te agradecemos. Amém. Então, crianças, viajamos para o Monte Sinai semana passada e hoje, a nossa aula de hoje, vamos falar sobre o Monte Carmelo. Esse monte aqui. Antes de eu começar a falar sobre o que aconteceu nesse monte, vamos para o nosso versículo, o versículo da aula, que se encontra em Salmos 125:1, que diz assim: Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Esse é o versículo da nossa aula. Então, crianças, o que aconteceu no Monte Carmelo? Antes de eu contar o que aconteceu aqui nesse monte, vamos voltar um pouquinho à história. Lembram do rei Acabe? Aquele rei tão terrível, juntamente com a sua esposa, Jezabel? Então, vocês lembram, né, que a gente falou muito sobre ele no bimestre passado. E vamos continuar falando, né? Porque o rei Acabe, ele foi um rei muito mau. E o que aconteceu? Ele era para servir ao Senhor Deus, mas ele estava totalmente fugindo, não cumprindo os mandamentos do Senhor. Ele e a esposa dele, Jezabel, adoravam outros deuses, o deus Baal. Foi aí que entrou em cena um profeta do Senhor, e o nome dele era Elias. E Elias foi falar com o rei Acabe, porque Deus disse para que ele fosse e dissesse ao rei que por anos não iria cair chuva nenhuma dos céus, nem gota de orvalho das plantas. E isso o profeta Elias foi avisar ao rei. E vocês acham que o rei, ele fez o quê? Nem ligou, porque o rei Acabe, ele estava totalmente afastado do caminho do Senhor. Então, depois de ter dado o recado para o rei, o profeta Elias foi se esconder num riacho, próximo a um riacho, como Deus havia ordenado, que ficava perto do rio Jordão. E ali ele beberia da água e Deus enviaria corvos para o alimentar. Olha só, o profeta Elias, ele foi alimentado por corvos, por pássaros. Então, no terceiro ano de seca, Deus falou com Elias e mandou ele voltar lá e falar com o rei Acabe, que ele iria fazer chover. Então, no caminho, ele encontrou Obadias. Obadias era um servo do Senhor, mas ele também trabalhava lá no palácio para o rei Acabe. A esposa do rei Acabe, né, a rainha Jezabel, ela adorava o deus Baal, vocês sabem. Então, todos os profetas de Deus, ela estava mandando matar. Então, Obadias, ele conseguiu esconder 100 profetas. Ele fez 2 grupos de 50 e escondeu em cavernas. Olha só. Então, ele ficou temeroso, lógico, né? De a rainha descobrir e tudo mais. Mas mesmo assim, ele fez isso porque ele era um servo do Senhor e ele queria ajudar os profetas de Deus. Então, Obadias, procurando capim para alimentar os animais, acabou encontrando Elias no caminho. Então, Elias disse a Obadias que fosse falar com o rei, pois ele queria vê-lo, queria falar com ele. E assim Obadias fez. Falou com o rei Acabe e disse que Elias queria vê-lo. Então, o rei Acabe, quando viu Elias, começou a falar dizendo que ele era um criador de problemas. Mas Elias retrucou, disse que quem era criador de problemas era ele, pois ele tinha abandonado os caminhos do Senhor, ele tinha esquecido dos mandamentos de Deus, que ao invés de adorar ídolos e imagens, era para adorar o único Deus. E o rei Acabe não estava fazendo isso.
E Elias mandou o rei chamar os 450 profetas de Baal e também os israelitas, e fossem até o Monte Carmelo. Eles fossem até o Monte Carmelo, porque lá Elias iria mostrar quem era o Deus verdadeiro, se era o Deus de Baal ou se era o nosso Deus, o único Deus. Então, os israelitas e os 450 profetas de Baal foram até o Monte Carmelo. Chegando lá, vocês lembram, eu já contei essa história para vocês. Elias, ele fez um desafio. Ele mandou que os profetas de Baal fizessem um sacrifício ao Deus deles, né? Então, pegaram 2 touros, um para os profetas de Baal e um para Elias. E eles deveriam fazer um altar e colocar o touro, mas não deveriam tocar fogo. Por quê? Porque eles iriam orar ao Deus deles, os profetas de Baal iriam orar a Baal e Elias iria orar ao Senhor. E aí seria o Deus verdadeiro aquele que fizesse pegar fogo aquele altar, aquele sacrifício. E assim os profetas de Baal começaram primeiro, né? Porque já que tinham muitos profetas, então eles prepararam o sacrifício, fizeram um altar e começaram a orar ao Deus deles. E oraram pedindo fogo, e oraram tanto. E passou o meio-dia e Elias já começou a caçoar deles, começou a rir deles. E eles oraram, começaram a se cortar, porque era costume deles fazerem isso, né? Começaram a pedir que mandasse fogo e o sangue começava a escorrer e nada acontecia. E foi passando o tempo até chegar a tardezinha. E aí o profeta Elias disse, tá bom, já chega, agora é a minha vez. Então Elias começou a consertar o altar do Senhor, pegou 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Ele cavou uma valeta assim ao redor, que essa valeta caberia uns 12 litros de água. E ele cortou o touro em pedaços, ele pôs em cima da lenha. Então, Elias pediu para que enchessem 4 jarras de água e derramassem em cima do touro e da lenha. E assim fizeram. Derramaram 4 jarras de água. Pediu mais uma vez. Mais uma vez eles jogaram água no touro e na lenha. E ele pediu para a terceira vez. E jogaram de novo 4 jarras de água. Ficou tão encharcado de água que encheu até a valeta que estava ao redor. E quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar ali do sacrifício e orou. Eu vou ler para vocês a oração de Elias. Se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37. E diz assim: o profeta Elias aproximou-se e orou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, essa foi a oração de Elias. E Deus mandou fogo. E o fogo foi tão forte que, além de ter queimado tudo, né? O touro, a lenha, as pedras, até a água que estava na valeta secou por causa desse fogo. E as pessoas que estavam ali, os israelitas que estavam ali, se ajoelharam e creram que somente o Deus único e verdadeiro é o nosso Deus, o Deus de Israel. E o profeta Elias pediu para que os profetas de Baal fossem eliminados. E ali Deus matou, né, profetas de Baal. Então ali o povo creu que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E também os profetas de Baal foram eliminados, mas ainda faltava chuva. Então Elias subiu até o Monte Carmelo e foi orar. Ele colocou a sua cabeça entre os joelhos e ali orou, mas pediu para que o seu ajudante olhasse ali para o mar para ver se acontecia algo. O ajudante foi. Ele disse: eu não vi nada. Elias mandou ele fazer isso 7 vezes. Na 7ª vez,
Ele disse: eu vi subir do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Só que aí depois essa nuvem acabou cobrindo o céu todo e Deus fez chover. E era uma chuva pesada, então ali era o fim da fome. Porque vocês sabem, né? Quando Deus faz chover, isso é benefício para a gente, porque irriga a nossa terra, nossas plantações. Precisamos da chuva para ter alimentos. Então, as pessoas de Samaria estavam passando fome, porque Deus fez secar a água, não fez chover mais. Por causa do quê? Do pecado, né? Do rei Acabe e do próprio povo, né? Também, que não estavam confiando em Deus. Então, o que podemos aprender com essa história? Elias, né? Ele mostrou através da fé, da obediência e da oração que existe um único Deus e verdadeiro. 450 homens, profetas do Deus Baal, eles oraram, clamaram, fizeram de tudo, mas eles provaram que esses deuses de estátuas, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam. Então, nada aconteceu. 450 homens fizeram de tudo, mas nada aconteceu. E um único homem orou ao Senhor e ele ouviu e fez descer fogo do céu e ali tocou fogo em todo o altar. E ali no Monte Carmelo, Elias mostrou mais uma vez que através da oração, Deus, ele nos escuta. Deus, ele está em todo lugar. Nada escapa do seu olhar. Então, ele escuta as nossas orações e ele responde no momento certo, porque Deus é perfeito. Então, quando oramos, Deus está nos ouvindo, mas Deus, ele também faz acontecer no momento que ele quer, porque a vontade do Senhor é soberana nas nossas vidas. Então, crianças, quando vocês forem orar, lembrem-se que a oração de vocês faz diferença. Então, Deus, ele ouve e Deus também age, mas ele age quando ele quer, no tempo dele, na vontade dele, porque ele é perfeito. Tá? Então, lembre-se dessas palavras e lembre-se também do nosso versículo, que eu vou ler mais uma vez. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmos 125, versículo 1. E essa foi a nossa aula de ensino religioso de hoje. Beijos, tchau!